Deu Internacional em cima do Galo no Beira-Rio pela Libertadores. Deu Grêmio na Copa do Brasil lá nas Alagoas. E a LAF buscou empatezinho em Joinville. É agora, no Papo de Boleiro. Olá, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de resultados. Mas antes dos resultados, nós vamos falar aqui da aldeia, porque o Lajadense conheceu seus adversários na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso aí, Márcio. Faça um B, que vontade de falar um B. Quem sabe no futuro aí o Lajadense não vai estar disputando a Série B, né? Mas a CBF definiu na noite de ontem, então, os grupos e os confrontos da primeira rodada da Série D aí do Campeonato Brasileiro, competição que inicia no dia 12 de julho. A gente pegou um grupo bastante forte aí, a gente que está no grupo A8, ao lado do Volta Redonda, de Rio de Janeiro, do São Caetano de São Paulo, do Foz do Iguaçu do Paraná e do Metropolitano, time de Santa Catarina. Né? Então é um adversário que já conhece até o próprio Metropolitano, já veio para cá, de Blumenau. Né? Mas tem times tradicionais, como o próprio São Caetano, que já disputou até título brasileiro. Né? Então, Volta Redonda é um time de tradição também do Rio de Janeiro. É um grupo complicado aí pro Lajadense, né? Mas não deve ter vida fácil aí, né? O time do Alve Azul, que ainda espera uma competição nacional aí que venha quem vier, né? Que nem Libertadores, não dá para escolher adversário, né? É isso aí. Lembrando então, o Lajadense começa a sua caminhada no dia 12 mesmo, dia que estreia, 12 de julho, no São Caetano, lá em São Paulo. A gente viaja de São Paulo para enfrentar o time paulista. E volta a jogar em casa, o primeiro jogo em casa no dia 19 do mesmo mês contra o Metropolitano. O Metropolitano que, em tese, é o mais próximo do Lajadense, né? Isso, a gente não só em distância, vai viajar. Em estrutura e tudo. Na verdade, o Metropolitano até em questão de estádio, tem um estádio maior e tudo mais, é uma equipe assim, mais estruturada, né, do futebol. Mas eu acho que, por tradição, assim, tu pega o próprio São Caetano e o próprio Volta Redonda, são equipes que já foram consideradas de pontos até o Volta Redonda. Ele fez um belo campeonato carioca esse ano. Então vai ser um grupo bastante difícil aí para a gente passar de fase, lembrando que passam 2, né? Então, tipo, aí que já tá mais complicado. Mas eu acho que a gente se estruturando agora com o retorno do Nilson, a presença do clube e tendo uma questão de política de condição de custo, mas ainda apostando no futebol, trazendo bons jogadores e tudo mais, porque a gente sofreu um desmanche aí, né? Querendo ou não, aí de saída de jogadores. A gente dá para esperar alguma coisa assim, vamos aguardar as definições nos próximos dias, deve ter reunião do departamento de futebol aí, definir se permanência de jogadores, da própria comissão técnica. A gente aguarda uma Lajadense forte aí para a disputa do Brasileirão. É isso aí. Enquanto isso não acontece, nós vamos acompanhando os times que estão em disputa. E o Internacional ontem, Diogo Botti, deu um susto no torcedor em determinados momentos, mas depois confirmou o favoritismo, já que empatou fora e já que estava jogando em casa, decidindo em casa a classificação na Libertadores. Está na próxima fase, Márcio, depois do empate em 2-2 lá no Independência, como tu disse, tomou um susto em casa aí, tomou bola na trave, tomou pressão do Atlético Mineiro, mas acabou vencendo no que tem sido o seu fator determinante nas partidas, que é a velocidade e a questão das finalizações, né? Mais uma vez, D'Alessandro comandou o Inter, fez um golaço, o Valdívia também deixou sua marca, e o Lisandro Lopes aí, jogador que, mais que uma sombra pro Nilmar, é um jogador que pode sim disputar a posição com o centroavante aí, já que parecia que estava tudo definido no ataque colorado. O argentino tá em alta e ontem acabou decretando a vitória aí de 3-1 do Inter. O Inter pega o Santa Fé, jogo complicado, já na próxima quarta-feira, jogo primeiro lá em Bogotá, na Colômbia. É isso aí. O próximo compromisso do Colorado é pelo Campeonato Brasileiro, neste fim de semana, vai jogar contra o Avaí, aqui no Beira-Rio. Né? Isso aí. O jogo que deve, normalmente, o Diogo deve estar pelos reservas, até para poupar os titulares desse desgastante jogo contra o Atlético Mineiro aí. Na verdade é o seguinte, enquanto o Inter estiver na Libertadores, vai ser um time descaracterizado no Brasileirão, não adianta. Assim como foi lá contra o Atlético Paranaense, que tomou aquela chacoledada lá, tomou uma sacudida de 3-0, o Inter vai optar por esses jogadores que não vêm atuando, como o Rafael Moura, como o próprio Hever, que entrou na partida de ontem, o Anderson, que é um jogador que ainda precisa de ritmo. Então são jogadores aí que vão estar em campo pelo Brasileirão, enquanto o Inter estiver em alta na Libertadores, estiver com chance de classificação. E o pouco jogo, hein, Diogo Botti? Mais uma vez aí. Pouco ídolo. Pouco ídolo. Valdívia, mais uma vez determinante. A gente tinha expectativa que o Jorge Henrique fosse começar como titular.
Diego Aguirre optou pela qualidade do menino que vem em alta, acabou fazendo o primeiro gol, foi determinante na vitória colorada, deu o cruzamento que ocasionou o erro do Dátulo no terceiro gol do Lisandro Lopes. Certo que o Valdir viu momentos especiais. Né? O bom é que ele é nada modesto, assim, né? Tipo, ele nas entrevistas ele disse, eu tô merecendo, tudo que tá acontecendo, eu tô merecendo. Então, realmente, o Valdir tá jogando muita bola. É um dos fatores desse novo Inter aí, que a gente viu um Inter veloz, um Inter de toque de bola. Eu acho que assim, ó, tu olhar o Inter de jogadores calejados como o D'Alessandro, que continua sendo o cérebro do time, mas tu pega a espinha dorsal do clube, são meninos. Né? Tem o próprio Valdívia, que vem ao lado do D'Alessandro, depois tu vem um pouco mais para trás, tem o Rodrigo Dourado, que mais uma atuação impecável no meio de campo colorado. Fechando ali a questão de defesa, tu olha para o Willian, lateral direito, que é um jogador de muita movimentação, muita qualidade, apesar do menino de 19 anos, e o Alan Costa, que mais uma vez foi muito seguro. O Alan Costa está completando o Juan. Né? O que o Juan tem de qualidade de técnica, de desarme, o Alan Costa compensa na velocidade e na questão de posicionamento. Eu acho que o Diego Aguirre achou a dupla ideal de zagueiros. Ele testou o Hernando, ele testou o Paulão, ele testou o Hever, mas eu acho que agora Juan e Alan Costa, junto a experiência de um com a juventude do outro, está dando resultado. E o Inter está aí, de vento em popa, aí, entre os 8 melhores da Libertadores. E é isso aí. Vamos dar uma olhada agora nos gols do Internacional, na cobertura do Valdívia, naquele golaço do D'Alessandro e também Lisandro Lopes. E, lógico, o gol feito pelo Atlético Mineiro aqui no Beira-Rio na noite de ontem. Cuida aí. Passados os gols do Colorado, o Grêmio viajou, atravessou o país para enfrentar o CRB pela Copa do Brasil e garantiu vaga, Diogo. Com uma rica surpresa, né, Márcio? Pedro Rocha, jogador menino que viajou aí como a surpresa da delegação, acabou iniciando entre os titulares e foi o nome da partida. Fez 2 gols, foi o comandante do ataque gremista ao lado do Luan, e o Grêmio está classificado por ter vencido por 2 gols de diferença na partida de ida. Não vai nem precisar jogar o confronto de volta aqui na Arena. O adversário na próxima fase é o Criciúma, na terceira fase aí, um time mais qualificado que vem numa transição muito boa e vem com bons resultados. É o certo é que o Grêmio foi soberano o tempo inteiro lá em Maceió, se impôs, no primeiro tempo fez os 3-0, no segundo tempo acabou tomando uma pressão natural do time da casa, que precisava pelo menos de 2 gols para fazer o jogo de volta aqui na Arena. Né? Acabou fazendo um só numa falha defensiva da gremista. Então, certo que o Grêmio soube segurar, soube administrar o resultado e está classificando. Se está bom, se está ruim, não dá para se dizer. O certo é que o Grêmio está conseguindo os resultados que lhe interessam no momento, vive um momento de transição, principalmente questão de grupo e tudo mais, mas o certo é que as peças que o Filipão tem optado vem dando resultado. A sombra disso é o Pedro Rocha, esse menino aí, tem muita estrela, começou jogando, fez 2 gols, quem sabe por que não ganhar uma continuidade no ataque aí, já que foram testados o Brian Rodrigues, o Yuri Mamute acabou viajando, quem sabe a saída não teve sempre em casa, né? Daí barata, né? E o Grêmio mostrou ontem, então, que o futebol, por melhor que esteja o momento do CRB, o futebol do Nordeste ainda tem problema. Na verdade, o futebol do Nordeste, ele vive o futebol dos centros ali, como Recife, como Fortaleza, como Salvador. O restante ali é muito, muito complicado, assim, em questão de infraestrutura, em questão de salários. O futebol do Nordeste, infelizmente, ele tem uma fama assim que tu vai jogar e tu não recebe. Até quando nós gravar o programa com o próprio Jonathan, que jogou lá no futebol do Pará, ele tipo, olha, é fantástico, a torcida abraça o clube, mas o clube ele não cumpre com seus deveres. Porque quem recebe o salário do Paysandu vira lenda, né? Então esse tipo de coisa assim não pode acontecer quando tu quer criar um time competitivo e tudo mais com os jogadores. Isso cria uma fama que o atleta acaba não indo. Por mais que a promessa seja de um salário maior, de um projeto mais amplo,
tipo, tu fica com o pé atrás em função do histórico, né? Então talvez o futebol nordeste vive muito disso, e a gente sabe que as dificuldades financeiras lá são muito maiores que aqui. Questão de investimentos de empresas, questão de investimento da própria televisão é muito menor. Então a gente espera sim que o futebol nordeste possa crescer como um todo. Essa Copa do Nordeste foi uma ótima sacada, isso que fazem com os clubes, de interagir os estados e tudo mais, porque ficavam campeonatos estaduais muito medíocres, vamos dizer assim, entendeu? Então, tipo, tu interando com as equipes grandes, tu faz estádios lotados, tu atiça o teu torcedor e tu gera renda, que é o mais importante nesse clube, no momento que aqui não entra muito dinheiro de fora. E lá o público vai mesmo, né? Não é por falta do torcedor. A gente já viu, é verdade, quando aconteceu essa Copa Nordeste, que é quando acontece os estaduais aqui, acontece a Copa Nordeste lá, o público, a média de público era muito boa, né? Comparado com a nossa, principalmente aqui, era excelente. Pra te ter ideia, o ano passado, a maior média de público do Brasil era de um time da Série B. Entendeu? Então, tu olha a competição ali, o Paysandu por muitos anos foi esse time. O próprio Remo, um time de muita torcida também. Claro, isso é muita infraestrutura dos estádios, são muito grandes, mas não dá para comparar um ABC aí, por exemplo, botar 50, 60 mil pessoas no estádio, o Inter aqui, o Grêmio, penarem para 30 mil. Entendeu? Então, tipo, isso aí é uma coisa que realmente, se o futebol nordeste carece de investimentos, não dá para reclamar do torcedor. Verdade. E a LAF, vamos ao futsal. A LAF ontem empatou na segunda partida dessa viagem, né, lá para Santa Catarina. Jogou em Joinville contra o Crona, lá na cidade do meu amigo Gilberto, e não deu pro teu time, Gilberto. Nós fomos lá, não ganhamos, mas também não perdemos. É verdade, a LAF fez a segunda partida depois da derrota pro Jaraguá, acabou trazendo um ponto desse tour aí por Santa Catarina, empatou ontem com o Crona por 2-2, acabou saindo vencendo, cedeu a virada, mas acabou buscando empate com o GC no segundo tempo. A LAF que soma agora 12 pontos no trabalho de classificação da Liga Nacional, segue ali pertinho do final da zona de classificação, mas está se mantendo ali, né? 10º lugar, 11º, às vezes 9º. Certo que a LAF buscou um resultado importante, jogando fora de casa, teve uma experiência pela primeira vez longe do estado, né, porque havia jogado somente aqui contra a CBF e a Soeva, agora foi jogar fora do estado e trouxe um ponto de lá. Dá para considerar ruim a passagem da LAF por Santa Catarina. A LAF agora, os próximos compromissos são pela Série Ouro? Na verdade, são Liga Nacional, né? Sábado e segunda-feira contra o Minas e contra a Intel, lembrando que a Intel, o torcedor precisa apoiar a LAF nesse confronto, tem um confronto muito complicado, é um dos líderes do campeonato aí, Intel que vem de grandes resultados na competição, é um jogo fortíssimo, assim como o Minas é jogo para ganhar. Né? Se a gente viu aquela vez o Unisul, o próprio São Paulo eram jogos para ganhar, o Minas agora é jogo para fazer 3 pontos. É isso aí, garantir aí uma boa pontuação para manter-se entre os classificados. Gilberto Coutinho, Diogo Botti, o homem faz um peixe que é um espetáculo, lá de Joinville, torcedor fanático do Joinville. Espero que não fique só na fala, quando me convide para ir a Joinville. Quando ele estiver aqui por Lajeado, a gente vai providenciar isso daí. Bom, por hoje nós ficamos aqui. Amanhã é sexta-feira, já é dia da gente analisar ou avaliar os jogos do fim de semana que vem pela frente. Nós voltamos depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.